Bom dia, pessoal do canal AUPA Enfermagem. Então, o assunto que nós vamos abordar hoje, nós vamos debater com vocês, vamos passar informações para vocês, é sobre o sulfato de magnésio. Nós vamos falar sobre a apresentação dele, via de administração, os cuidados de enfermagem, principalmente nós vamos abordar aqui para vocês, tá certo? Então aproveite aqui, se inscreva aqui no nosso canal, só basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, tá? Ative o sino aqui logo abaixo também, para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, e dê um like, tá certo? Então vamos para a nossa aula sobre sulfato de magnésio. É um anticonvulsivante e um repositor. O nome comercial é sulfato de magnésio. Está disponível também em associações. A apresentação dessa medicação é em ampolas com 10 ml a 50%, tem ampolas também de 20 ml a 25% e está presente também na forma de frasco ampola em 10 ml. Está presente também na forma de associações em drágeas e também em pó efervescentes. A propriedade dessa medicação é a seguinte: é essencial para a contração muscular, o sistema enzimático e a neurotransmissão, sendo a farmacocinética do sulfato de magnésio é o seguinte: é administrado por via intramuscular, intravenosa e via oral, sendo que o início da ação dessa medicação é imediata e a eliminação dela acontece em 30 minutos. A indicação do sulfato de magnésio serve para profilaxia e tratamento de hipomagnesemia, para o tratamento também e é usado também como anticonvulsivante na pré-eclâmpsia grave e também na eclâmpsia. É usado também na nutrição parenteral, sendo que a contraindicação do sulfato de magnésio é a seguinte, e as precauções também nós vamos abordar aqui. Hipersensibilidade: o paciente ele pode vir apresentar dor abdominal, náusea, vômito, sintomas de apendicite, cirurgia de abdômen agudo, constipação, obstrução intestinal e biliar, hepatite. Use cuidadosamente também nos casos de disfunção renal. Então, essas são as contraindicações e também precauções. As reações adversas do sulfato de magnésio. No sistema cardiovascular pode vir a acontecer palpitações. No sistema gastrointestinal pode vir a apresentar ao paciente atividade intestinal excessiva, irritação perianal. Quanto ao metabolismo, pode vir a acontecer intoxicação por magnesemia. O paciente ele pode vir a apresentar, nesse caso, rubor, sudorese, hipotensão, diminuição dos reflexos, paralisia facial, hipotermia, depressão cardíaca e também do sistema nervoso. No caso da hipocalcemia, pode vir a acontecer com esse paciente, ele pode vir a apresentar tetania, nesse caso. Quanto no sistema nervoso central, o paciente ele pode vir a experimentar fraqueza e tontura. As interações medicamentosas do sulfato de magnésio. Bloqueadores neuromusculares, potencialização também dos efeitos dessas drogas. Os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que abordar e cuidar de uma maneira bastante ímpar, sendo que esse medicamento, quando a enfermagem manipula, tem que ter bastante conhecimento para realizar um cuidado de enfermagem adequado àquele paciente que está sob os seus cuidados. Então, os cuidados de enfermagem que nós vamos abordar agora são os seguintes: a medicação deve ser administrada exatamente conforme recomendação e o tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do prescritor. O uso da medicação deve ser suspenso 2 horas antes do parto para evitar o risco de intoxicação no recém-nascido. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se a paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomenda-se cautela também nos casos de disfunção renal. A medicação não deve ser usada na presença de dor abdominal, náusea e vômito. Conforme ao paciente, as reações adversas mais frequentes relacionadas principalmente ao uso da medicação e na ocorrência de qualquer uso, principalmente as incomuns ou intoleráveis. No caso, o prescritor deverá ser consultado nessa situação.
Poderá também causar tontura. Recomenda-se que o paciente evite dirigir e também outras atividades que requeram um estado de alerta. Outro cuidado de enfermagem também recomende ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicação, sem o conhecimento do prescritor durante a terapia. A outra recomendação, antes do início da terapia, monitore a função respiratória e os reflexos. Se estiverem baixos, não administre a droga para evitar o desenvolvimento de disfunção respiratória. E avalie alterações no eletrocardiograma e, diante de qualquer alteração, comunique ao prescritor. Durante a terapia, monitore as funções renais e também intestinais. Uma outra orientação de enfermagem também é a seguinte: as interações medicamentosas. Atenção durante o uso concomitante de outras drogas. Na administração por via intramuscular, administre essa droga profundamente no músculo. E quando administrado por via intravenosa, dilua 4 mg em 250 ml de solução glicosada 5%. Durante a infusão, monitore o nível sanguíneo.